Pastor Ciro, por que o senhor não recomenda os livros de Kenneth Hagin? Perguntam-me alguns que visitam este blog. Em meu livro Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, editado pela CPAD, apresento inúmeros motivos para fundamentar a minha argumentação. Mas nesta resposta sucinta e objetiva, mencionarei apenas algumas razões pelas quais considero antibíblicas as afirmações de Kenneth Hagin. Primeira, ele declarou em seu livro O Nome de Jesus, página 25, Jesus se tornou como nós éramos, separado de Deus, porque provou a morte espiritual por todos os homens. Seu espírito, seu homem interior, foi para o inferno em nosso lugar. A morte física não removeria os nossos pecados. Provou a morte por todo homem, a morte espiritual. Ora, não posso concordar com isso. Jesus não se tornou como éramos, como afirma Hagin. Isso implicaria dizer que ele se fez pecador. Na verdade, o Senhor Jesus se fez pecado, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e Filipenses 2, 6 a 8. E mais, não foi no inferno que ele sofreu em nosso lugar. Foi na cruz que ele triunfou, dando ali o brado da vitória. Está consumado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em segundo lugar, Hagin afirmou no mesmo livro, página 26, o pecado separa o homem de Deus. A morte espiritual significa separação de Deus. E prossegue, significa mais do que separação. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. Conclui. É claro que o pecado separa o homem de Deus. No entanto, Hagin afirma de modo errôneo e blasfemo que o Senhor Jesus morreu espiritualmente, assumindo a natureza de Satanás. Disse ele na página seguinte, a natureza do diabo é ódio e mentiras. Jesus provou a morte espiritual por todos os homens. Jesus se fez pecado. Seu espírito foi separado de Deus e ele desceu para o inferno em nosso lugar. Veja como Hagin, de maneira convicta, afirma com todas as letras que Jesus assumiu a natureza do diabo. Isto não é uma blasfêmia? Vamos a outra razão porque não recomendo os livros de Kenneth Hagin. Ele afirmou no livro mencionado, O Nome de Jesus, página 28, lá embaixo, na masmorra do sofrimento, lá nos fundos do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós, individualmente, porque ele morreu como nosso substituto. Isso explica porque um conhecido hino, entre aspas, de um famoso grupo, diz que lá no inferno Jesus abriu nossas cadeias e nos resgatou. Quem o compôs certamente aprendeu com Kenneth Hagin e seus discípulos, pois a palavra de Deus não corrobora essa falácia de que fomos resgatados do inferno. Finalmente, Hagin afirmou em Zoe, a própria vida de Deus, página 79. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Talvez você suponha que eu esteja usurpando algo de Cristo. Não. Ele continua a desfrutar da mesma glória junto ao Pai. Estou apenas falando dos direitos que nós temos. Ora, prezado ouvinte, que direitos temos nós? Se não fosse a graça de Deus, nada teríamos. Ademais, que negócio é esse de que nem Jesus tem uma posição melhor do que nós? Não nos esqueçamos do que disse o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Rejeitemos, pois, este evangelho antropocêntrico de Hagin e fiquemos com o evangelho cristocêntrico. Ciro Sanches e Borde para o blog do Ciro. Leia Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, do pastor Ciro Sanches de Borde. Nesta continuação, são examinados outros erros que pastores, professores, cantores, crentes em geral e principalmente pregadores não podem cometer, como crente que tem promessa não morre, a sua voz é a voz de Deus, dentre outras. Mais erros que os pregadores devem evitar. Um alerta a todos os pregadores do nosso tempo, do pastor Ciro Sanches de Borde. Um lançamento CPAD.